Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Depende da hora que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mais uma quinta-feira que o Senhor nos abençoa, né? E vamos estar mais uma vez, né, estudando a palavra dele. E hoje vamos estar falando sobre uma história bem conhecida, né? Que é sobre Naamã, um general da Síria que era muito famoso, né? Tinha muitas riquezas e que foi usado por Deus para livrar a Síria em uma época. E a história de Naamã, ela é muito interessante porque ela é bem atual. Apesar de acontecer muitos e muitos anos atrás, ela é uma história que nós podemos encaixar, né, hoje em dia. A princípio, a história começa com um diálogo, né, falando sobre Naamã, que era um general muito rico e poderoso e que ele tinha lepra, né? E aí uma das servas de Naamã, ela fala assim: nossa, meu senhor, seria tão bom se você estivesse à frente de algum dos profetas de Israel, com certeza eles poderiam te livrar dessa lepra. E aí, ao decorrer dessa história, Naamã ele vai e procura esse profeta, né? E aí nós vemos no verso 9 ao verso 15 o que acontece, de 2 Reis capítulo 5. Fala assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farrar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, lhe peço que tomes uma bênção do teu servo. É um texto bem conhecido, né, como eu já disse, né, e que pode nos trazer alguns entendimentos muito importantes, né, sobre a palavra de Deus. O que eu queria trazer aqui, né, nesse dia é que como que Deus muitas vezes ele nos pede coisas simples, só que nós conseguimos dificultar certas coisas, né? Deus às vezes fala conosco que a gente olha a dificuldade em tudo, sabe? E nós vemos que não é assim. Quando Deus ele dá uma tarefa para o seu servo, aquilo que ele não pode fazer, Deus está ali com ele o ajudando. É assim com nossas lutas, com nossas dores, com nossas dificuldades, em todo o nosso dia a dia, em toda a nossa caminhada aqui na Terra. Sabe, se Deus está te dando uma função, se Ele está te dando algo para você cuidar, é porque você é capaz. Sabe, se você por acaso encontrar alguma dificuldade, Deus está contigo ali. Deus vai estar contigo e vai estar te amparando. Então aqui o que eu vejo nessa história de Naamã é justamente isso, né? Que às vezes Deus pede algo para nós, mas nós colocamos dificuldades. Não porque tem alguma dificuldade, mas nós colocamos, sabe? Nós muitas vezes somos os nossos próprios obstáculos, né? Vemos que o pecado também é assim na nossa vida, né? Nós que nos separamos de Deus, né? Isaías 53 fala sobre isso, né? Que os nossos pecados nos separam de nós e o nosso Deus, né? Então, nunca vai ser Deus que vai se afastar de nós, né? Nós que vamos colocar obstáculos para servi-lo, para buscá-lo, né?
E aí nós podemos lembrar também de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa impressionante. Deus nos pede algo que a princípio é muito simples, sabe? Apenas uma coisa é preciso para ser salvo. Apenas crer no Senhor Jesus, que Ele é o nosso Salvador. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, né? Infelizmente. Muitas vezes nós tropeçamos na nossa vida e muitos se perdem, muitos estão indo para o inferno, porque não creem que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Sabe, Deus, Ele não pede coisas mirabolantes. E acredito eu que se Ele pedisse assim, R$1 milhão, eu creio que muitas pessoas estariam tentando juntar R$1 milhão para serem salvos. Mas esse pequeno gesto, né, que é muito grande, né, muito significativo, né, que é crer em si, no Senhor Jesus Cristo como Salvador, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer, sabe? E Deus é tão bom conosco que após essa conversão, nós muitas vezes encontramos dificuldades, sabe? Poxa, para mim na igreja eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de fazer certas coisas. E são coisas que vêm automaticamente. Percebemos que não se tornam sacrifícios largar certas coisas. Você só ganha somente com isso, porque você vai estar com Deus, você vai ser um salvo, você vai ser um cristão aqui na terra. Um pequeno Jesus Cristo aqui que pode representar a palavra de Deus, né? E outra história que me lembra um pouco sobre isso, né? Sobre colocar obstáculos, se encontra em Êxodo, que é justamente diálogo de Deus com Moisés, né? Moisés se considerava um homem da língua pesada, né, como nós vamos ver, e aí Deus está dialogando com ele, falando, olha, você vai lá para Faraó e vai falar com ele, vai dar sinais para ele, e se ele não libertar o meu povo, você vai fazer isso, isso e isso. E aí Deus faz esse diálogo com Moisés. No verso 10, ele fala assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que se vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? E aí são versículos muito interessantes, porque é meio que um tapa sem mão, né, que Deus dá em Moisés e nos dá também quando nós lemos esse versículo, né, que se Deus estava falando ali naquele momento com Moisés que ele ia fazer, que era para ele fazer aquilo, é porque Deus estaria com ele, Deus iria ajudá-lo ali naquela dificuldade, né? Então nós não devemos jamais pensar, né, que nós estamos sozinhos, e muito menos que nós podemos fazer alguma coisa sem Deus, sabe? Se nós temos alguma coisa, porque Deus está nos abençoando, né? A própria história que nós lemos anteriormente, né, de Naamã, no início do capítulo fala, né, que Deus, através de Deus, né, Naamã, ele era um homem muito poderoso, sabe? Então eu creio que esse é um principal ensinamento, né? Não colocar barreiras nos planos de Deus, nos planos que Deus tem na nossa vida. Que Deus abençoe todos aqueles que assistirem esse vídeo e até a próxima. Amém?